Perito aeronáutico, investigação técnica, investigação jurídica. Você sabe qual é a diferença sobre isso? É essa a proposta do nosso bate-papo aqui, que é resultado de um curso promovido pela parceria IPK, Instituto Professor Calazans, e Bianchi, e com a edição e produção Canal Piloto. Perito aeronáutico. Qual é o seu objetivo? Calazans, muitas pessoas têm perguntado, o que é perito aeronáutico? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Contudo, nós temos muito mais coisas a falar em outros vídeos e podcasts, ok? Mas vamos ver qual é o objetivo do perito aeronáutico. Eu estou falando perito aeronáutico de uma forma mais abrangente, de uma forma até mesmo genérica. Porque o perito, ele pode ser o perito do juiz, aquele que auxilia o juiz em uma situação de investigação jurídica. Pode ser também um assistente técnico de defesa. Às vezes o piloto, ele pode solicitar um assistente técnico, um controlador, qualquer pessoa envolvida em acidente, qualquer processo, não só necessariamente em acidente, né? Dá-se a impressão que perito atua somente em acidentes. Não necessariamente, muitas outras causas e casos. Ou então o assistente da acusação, porque o promotor vai oferecer a denúncia, a acusação e quer uma explicação, quer um assistente técnico. Então você pode atuar nessas áreas, embora o perito ele atue em muitas outras áreas. Mas nós vamos fazer aqui apenas o nosso objetivo aqui hoje, não é falar sobre o perício nem a perícia em si, é falar sobre a diferença entre investigação técnica e investigação jurídica. Claro que o perito aeronáutico, o objetivo é responsabilidade jurídica. Então nós temos a investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas que não tem esse objetivo. E a perícia aeronáutica, o perito vai trabalhar nessa área, trazendo a responsabilidade, podendo ser na área civil, né, indenizações. Às vezes o juiz, em determinada causa, não necessariamente um acidente, mas acidente, ele fica na dúvida de quem é a responsabilidade por indenizar. A Calazans é objetiva, tá? É a empresa, calma, o assunto é mais polêmico, mais profundo. A empresa pode pagar para os seus passageiros e assim vai, mas e o direito de regresso? Quem efetivamente deu causa ao resultado? E assim vai. Mas o nosso cerne aqui, é fazer a diferença entre investigação técnica e investigação jurídica. Calazans, isso não existe porque o anexo 13 ele não traz essa diferença. Nem traz e nem vai trazer, porque essa diferença ela não é normativa, é uma interpretação dos doutrinadores, que nós chamamos de interpretação doutrinária. Embora o anexo 13 não traga essa diferença em nem outra lei, doutrinariamente falando, na prática, essa divisão ela existe sim. Embora ainda não bem aplicada no Brasil, ela é intensamente conhecida em muitos outros países. E é sobre isso o que nós vamos falar. Então, o que é investigação técnica e qual é a diferença entre as duas? Investigação técnica é aquela prevista no anexo 13 que trata da investigação de acidente aeronáutico. Então, olha que interessante, fala que o único objetivo da investigação de um acidente ou incidente é a prevenção, tá? É a prevenção. E aí vem um ponto importante. Não é o propósito dessa atividade apontar culpa ou responsabilidade. E aqui fazem muitas confusões. Principalmente os profissionais da comunidade jurídica, da comunidade aeronáutica. Calazans, uma investigação de acidente aeronáutico não pode apurar responsabilidade porque o anexo 13 fala que não pode ter culpa nem responsabilidade em uma investigação. Calma. O anexo 13 faz parte do arcabouço da OACI e tem um destinatário a saber. Trata da aviação internacional e o destinatário é a investigação técnica. O destinatário são as autoridades que fazem a investigação técnica com fins de prevenção. O anexo 13 não legisla, não disciplina a autoridade da polícia, do promotor, nem do delegado, nem do advogado. Não tem nada a ver com o aspecto jurídico. Então nós precisamos entender essa é a diferença máxima que nós podemos entender. Se você falar
que a investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas não tem como objetivo apontar culpa e responsabilidade, ok. Mas dizer que um acidente aeronáutico não possa ser apontada a responsabilidade, aqui há um engano. Então, a investigação técnica, legislada, disciplinada pelo anexo 13 da OACI, não é direcionada às autoridades jurídicas. Então, ele só disciplina a investigação técnica. Contudo, uma coisa muito interessante que poucos investigadores em suas aulas, em suas palestras não falam, é esse item do próprio anexo 13. Olha o que diz. Todo procedimento judicial ou administrativo para determinar culpa ou responsabilidade deve ser independente da investigação de acidente aeronáutico. Olha só, o próprio anexo 13 não disciplina a investigação jurídica, só disciplina a investigação técnica. Contudo, tem um dispositivo que prevê que pode sim haver investigação judicial, procedimento judicial ou administrativo, mas deve ser independente. Então nós temos aqui uma diferença clássica, doutrinária, entre investigação jurídica e investigação técnica. Queira você aceite ou não, essa classificação é doutrinária e é amplamente divulgada e conhecida em termos internacionais. Então a investigação judicial, que não vai ser balizada, fundamentada, disciplinada pelo anexo 13. Aí o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, ele sim, para fim de responsabilidade e indenização, o Código Civil e assim vai. Ou até mesmo as convenções e assim por diante. Em se tratando de responsabilidade penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal e assim por diante. Ok? E precisamos entender isso para não fazer essa confusão. Então vamos lá? Investigação técnica, disciplinada pelo 3.1 do anexo 13. E investigação jurídica, não disciplinada pelo anexo 13, mas previsto no 5.41. Então falar que a polícia não pode investigar, não é coerente dizer isso. Agora uma coisa interessante que nós vemos no nosso curso, e aí, que são objetivos diferentes, abordagem diferente, finalidades diferentes e procedimentos diferentes. Então, como atuar numa investigação jurídica, esse é o grande problema e é uma grande solução que nós apresentamos no nosso curso. Então, a título de exemplo, uma investigação técnica, ela pode apresentar vários fatores contribuintes. Então, quais fatores contribuíram? Por exemplo, a aeronave caiu porque as condições meteorológicas eram adversas. Então é um fator que nós não podemos negar, que contribuiu. Mas a investigação jurídica não trabalha com fatores contribuintes, embora o fator contribuinte pode ser um ponto de partida. A investigação jurídica aponta responsabilidade, então trabalha com causa. Um exemplo, o piloto, o que deu causa não foram os fatores contribuintes das condições meteorológicas adversas. O que deu causa foi o fato do piloto, sabendo ou devendo saber das condições climáticas adversas, ter prosseguido para aquele destino. Então as condições climáticas estavam tão adversas, teto de visibilidade tão restritos, que mesmo assim o piloto imprudentemente prosseguiu para aquela situação. Então nós podemos fazer uma diferença entre fatores contribuintes que nós vamos captar na investigação técnica. Mas traduzir isso para causas é um problema, é um assunto da investigação jurídica que nós nos propomos a apresentar em nossos cursos. Ok? Investigação, objetivo diferente, abordagem diferente, finalidade diferente. Então, o método é que se diferencia e é o que nós apresentamos no nosso curso. E além do mais, além dos cursos, nós temos também nos nossos livros essa diferença muito bem explicada através de teoria, concepções e também muitos exemplos. Esses dois livros vai dar a você uma grande noção de entender isso aí. E o ponto principal é o nosso curso EAD,
Então, o nosso curso à distância de princípios e fundamentos do direito aeronáutico e também o nosso curso EAD de perito aeronáutico. Tem por finalidade estudar em detalhes tudo isso aí. Para maiores e melhores informações, faça contato comigo, professor Calazans, eu terei o maior prazer de fornecer essas informações mais detalhadas, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.